O ministro Toffoli não devia estar bem da cabeça quando proferiu essa decisão, tá? A decisão dele, que basicamente anula todas as provas da Lava Jato e que confere, através de uma resposta profundamente política, profundamente partidarizada, um status de golpe, tá? De tomada de poder por parte não só da Operação Lava Jato, mas também do ex-juiz Sérgio Moro, ela mostra que ele devia estar passando ou por algum tipo de surto psicótico ou um momento psicodélico ímpar. Porque eu nunca vi uma peça tão ginasial que não consegue esconder seus intuitos, ou seja, a visão política por parte do ministro Dias Toffoli, ela tá escancarada. De uma maneira que até aquele lance meio parnasiano que ministros do Supremo costumam ter na hora de redigir suas peças, nem isso existiu. Ela tá, vamos dizer, muito óbvia, tá muito clara. Quando eu olhei, eu falei, cara, ou foi um assistente que redigiu pra ele, ou foi, sei lá, ele tava muito louco e falou, tô com raiva aqui, vou proferir essa decisão. Porque é uma decisão assustadoramente partidarizada, é uma decisão que reconta a história do Brasil e que atribui aos agentes políticos que efetuaram não apenas a investigação, mas a prisão não só do Lula, mas da turma do Odebrecht e dos todos os envolvidos na Lava Jato, um projeto que eles não conseguem comprovar. Ele coloca na decisão dele que aquilo tudo fazia parte de um conluio para haver uma tomada de poder por parte desse grupo, fazendo uso de medidas que ele compara ali a um pau de arara, a uma espécie de uma tortura psicológica, para que dessa maneira, vamos dizer, os acusados, os investigados sofressem tanto que entregassem através de delações premiadas os agentes políticos ou econômicos que fossem interessantes para a operação ali. É assustador que ele faça este tipo de ilação, que eles considerem como prova, lembremos o negócio da operação spoofing, aquele vazamento de celular, etc, tá? E que ainda solte essa decisão dessa maneira, para logo em seguida o TCU já querer ir para cima dos envolvidos, no caso, nesse conluio. Parece até que havia ali, estou aqui fazendo uma mera ilação, vamos dizer assim, a título de ilustração. Parece até que eles combinaram aquilo ali. Me assustou. E me assustou a naturalidade que os agentes políticos ligados ao PT tomaram essa decisão, pegaram ela e saíram aí publicando nas suas redes sociais. Gleisi Hoffmann, o Flávio Dino. Flávio Dino disse ainda que estava aguardando o ofício chegar ao Ministério da Justiça, porque a decisão do Toffoli prevê um ofício ao Ministério da Justiça, para que ele comece a agir junto à Polícia Federal na culpabilização e responsabilização, vamos dizer, daqueles que perpetraram essa tentativa de tomada do poder. O Toffoli vai tão mais longe, a decisão, que ele chega a dizer que, vamos dizer, que os atos golpistas e a intentona golpista bolsonarista que ocorreram depois, durante o mandato do presidente Bolsonaro, foram, na verdade, vamos dizer, consequência de um ovo da serpente que foi gestado pela Operação Lava Jato, criando uma relação causal entre Lava Jato e toda aquela maluquice que antecedeu o fim do governo Bolsonaro. É uma relação causal que eles não conseguem comprovar. É uma relação causal tirada da cabeça do Toffoli, sem provas, porque, vamos lá, aquilo lá, enquanto peça, aquilo é uma decisão. Ela não deve ficar refletindo opiniões, por vezes anedóticas, de um ministro do Supremo. Ela tem que ser objetiva, dentro dos termos da lei. Mas a gente sabe muito bem que os ministros do Supremo, na egotrip que eles estão vivendo, até porque o Supremo hoje se tornou o órgão que de fato governa o Brasil, eles falaram, dane-se. Eu vou soltar, eu vou falar o que eu penso, eu vou colocar o que eu quero, vou dar minhas opiniões políticas aqui, porque é uma decisão com teor totalmente político, e dane-se, vira uma lacrada. Porque no fundo, aquela peça, ela se tratava de uma lacrada. Eu sei porque eu falei com jornalistas, no plural, e os próprios jornalistas de esquerda que fazem cobertura do Supremo estavam constrangidos com a peça, porque a peça é muito ruim. A peça é muito, muito, muito ruim. Eu fui aluno de Direito lá no São Francisco. Abandonei a faculdade porque quis. Não levo jeito pro campo do direito. Mas estudei um pouco, lidei com decisões, com julgados, estagiei um pouco, e ao longo de toda a minha vida, o mundo do direito me cercou. Trabalhei com recuperação de empresa, fui muito processado, já tive em tribunais, já tive em audiências das mais diversas. No MBL lido com isso. Então vejo peças aqui e acolá, vejo decisões de juiz de primeira instância, assim, assombrosas, de bem escritas, de bem redigidas, assim, primores de clareza, assim como já vi muita besteira, já vi muita petição ruim, já vi muito promotor escrevendo baboseira. Agora o ministro do Supremo proferir uma decisão tão importante e ao mesmo tempo tão tosca, tão partidarizada, tão absurda, é pra jogar o direito brasileiro no lixo. Eu volto a repetir, é pra jogar o direito brasileiro completamente no lixo. Você pega a Magna Carta, a nossa Constituição, e rasga. Nem só porque, vamos dizer, aquela interpretação que ele faz não tá de acordo com a lei em si, mas sim porque
enquanto guardião desta Constituição, você tem que ter um mínimo de apuro, rigor técnico e qualidade. A peça não tem qualidade. É o famoso notório saber jurídico que todo mundo tanto fala e que na hora H, quando você espreme, ela sai. No caso, não saiu. Cadê o notório saber jurídico ali? Tem nada, não tem nem notório saber. É uma peça ignorante, tá? E é uma peça que já tá tendo consequências. Não à toa houve essa movimentação do TCU, Flávio Dino prometeu se movimentar, e o que a gente passa a ver é o seguinte: os agentes, nesse arranjo de poder que envolve o governo federal, tribunais superiores, órgãos ligados ao governo, órgãos ligados ao Estado brasileiro, o judiciário, todos eles se movendo num caminho só e já há bastante tempo. Que é um caminho para vingar o PT, o sistema político e o arranjo de empresários corruptos que administraram o Brasil nos anos de PT, livrar eles das acusações. Isso aconteceu durante o governo Bolsonaro, sob a anuência e apoio e aplauso do governo Bolsonaro, que indicou o ministro do Supremo que fizessem essa esbórnia, indicou um PGR que fizesse essa esbórnia, que votou favorável a isso, que entregou, tirou o COAF da mão do Moro naquele momento e entregou pro próprio Dias Toffoli. Isso começou, prosseguiu agora no governo Lula e vai tendo um caminho bem claro. Vamos tentar colocar o Deltan e o Moro em cana. O Deltan já caçado, perdeu direitos políticos. O Moro possivelmente será caçado e pode perder direitos políticos. E depois vão tentar prendê-los. Como vingança, história. E aí eles vão reescrever a história. Como eles estão tentando reescrever a história no caso do impeachment. Como eles estão tentando reescrever a história em tudo. E eles estão num processo acelerado de reescrita da história brasileira. Fechamento do sistema, impedir de chegar pessoas novas. O que nós vivemos enquanto democracia, eu volto a falar, é um regime oligárquico. E se tem uma coisa boa nessa história toda, é que tá ficando claro pra todo mundo o modus operandi das oligarquias que nos governam. Oligarquias compostas por partidos políticos, são membros de cortes superiores, não apenas o STF, tô falando aqui do STJ também, vamos falar do Tribunal de Contas da União. E a interferência que esses caras exercem gigantesca nas nomeações em tribunais inferiores. Falo da imprensa, que tá com parte do conluio, falo dos grandes empresários, falo de um alto funcionalismo que opera na máquina, especialmente federal, falo de nomes do Ministério Público, falo de nomes da academia. Esta oligarquia, a quem eu dou o nome de elite, estas pessoas nos governam, e apenas algumas poucas delas são eleitas, algumas poucas, a maior parte não é eleita. Essas pessoas dão as cartas. Ah, mas e as eleições? Sim, existem as eleições. Eu acho que a urna funciona. Aí você elege figuras em geral ridículas e caricatas que ficam cumprindo um papel meramente decorativo, seja no executivo, seja no legislativo, pulando, dançando, gritando, sem aprender a fazer nada e sendo administradas no que importa por essa oligarquia. Tanto que as decisões importantes que envolvem grandes polêmicas no Brasil, marco temporal, questões negativas a aborto, arma, droga, isso tudo definido pelos oligarcas, pela estrutura política dessa elite, e não pelos idiotas eleitos pelo povo. As prefeituras são administradas em grande medida pelo Ministério Público, os promotores mandam nas prefeituras, não pelos idiotas eleitos pela população. Então o caso é muito grave. Vivemos um regime oligárquico sufragista. É um regime oligárquico sufragista. Você vota e aí quem administra uma oligarquia que, enfim, fica toreando e fica, na verdade, administrando, pageando um bando de crianças eleitas pela população. E essas crianças se alimentam com bastante dinheiro, igual você alimenta com bastante dinheiro os militares. E quando a população se revolta, enquanto o próprio sistema consegue subverter suas regras internas em operações como se fosse a Lava Jato, tá? Aí você começa a ver um tremor ali. Mas esse tremor já caiu. Que a gente aprenda. Você só vai enfrentar esse tipo de oligarquia de duas maneiras. Uma, da maneira que não vai funcionar, que é através do uso da violência. Você pode fazer uma revolução e tentar derrubar tudo através do uso da violência. A outra é formando uma estrutura política sólida, uma elite política poderosa, com infiltração em todos esses ramos que a gente citou agora, para ir, através do sufrágio, chegar e ocupar espaços de poder e alterar a forma como o sistema se dá. E aí depois alterar, eventualmente, de forma muito democrática, a própria Constituição, que está caduca e que valida isso. Se não fizer nada disso, o que a gente está vendo agora vai ficar ainda mais forte, ainda mais poderoso. E as síntese como esse texto, essa decisão proferida pelo Toffoli, vão ser enfiadas na nossa cara todos os dias, todos os meses, todos os anos, até que a gente aprenda de vez que a gente é só escravo nesse país. Tentar nunca foi um problema para o MBL. Das ações mais inusitadas às propagandas mais disruptivas, nunca tivemos medo de inovar. Nos últimos 3 anos, a inovação virou uma revolução interna. Começou com uma nova formação. Chegou no melhor clube de política do país.
e terminou na única revista cultural de direita. Para comemorar, o 8º Congresso do MBL trará uma edição especial da Valete. Com impressão exclusiva e preço acessível, você só poderá adquiri-la um dia na sua vida e em um único lugar. 4 de novembro de 2023. Complexo Tempo.